Ok, então nós estamos estudando o signo deste mês, que é o mês de Reshvan. Então, é este o signo que nós vamos estudar. Qual que é o signo do mês de Reshvan? Então, é o signo de Akrav. Akrav é escorpião, e eu vou, então, começar aqui para a gente compartilhar o texto e seguir bonitinho. Então, bora ver. Cá está. Estamos enxergando? Baruch Hashem. Signo escorpião, Mazal Akrav. 23/10 até 21/11. O mês é Mar Heshvan, o elemento é água, a letra é Nun, a tribo é Menashe, planeta Marte e o sentido é o olfato. O nome do mês é Mar Heshvan. Mar significa gota d'água em hebraico. Este é o mês que ocorreu o Mabul, o dilúvio. O dilúvio teve bastante água. Na época de Noah. Aliás, a palavra bul em aramaico também significa água. Esta é a razão que sempre lemos a porção de Noah no mês de Mar Heshvan. Então, já que Mar é água, então a gente lê a Parashá das várias águas do dilúvio, a gente lê no mês de Heshvan. Também neste mês, a partir do dia 7, que se inicia a pedir chuvas, na nona bênção da oração chamada Amidah, em Israel. A gente diz, dê orvalho e chuva para a bênção, betentalo matar librachá. Tudo começa nesse mês, no mês da chuva, no mês da água. Mar também significa amargo. Mar vem da palavra merirut, em hebraico, ou Miriam, que está ligado com marim, águas amargas. Mar que significa amargo. O que quer dizer isso? A relação com o mês é o fato que não há festas neste mês no nosso calendário. No mês de Mar Heshvan não tem festa. A gente sai do mês de Tishrei, cheio de festas. Acho que Heshvan não tem festa alguma. Então, nossos sábios dizem é um mês sem festa, um mês amargo. Ao contrário do mês anterior, Tishrei, um mês repleto de festas. Isso significa voltar à rotina, quer dizer, voltar ao cotidiano. Certo? A gente tem que voltar agora, sabe, pé no chão. Chega de festas, vamos voltar para a labuta, para o dia a dia. Água representa prazer e vontade, ou seja, sentimento muito bem apurado. Precisamos lembrar que todos os signos que são do elemento água, como câncer, escorpião e peixes, são pessoas que têm um sentimento muito apurado. Escorpião é o signo mais água de todos, portanto, possuem muitos desejos e prazeres, e ao mesmo tempo são pessoas bem sentimentais. São muito sentimentais, guardam tudo que acontece no âmago do seu coração, são de pura emoção. Podendo ser um problema, pois seu sentimento é tão intenso, podemos fervilhando e explodindo a flor da pele. Então tem que ter aqui pessoas que são do planeta da água, eles têm um sentimento bem forte e muito apurado. Atuam mais com o coração do que com a mente, sabe? Isso por coração, são dotadas de uma intuição incrível, um faro excepcional, que é o lado do que ele falou que é o olfato. Então são pessoas que elas, sabe, elas têm igual está escrito sobre Mashiach, que Mashiach, ele, através do cheiro, ele vai julgar as pessoas. Assim acontece com pessoas de escorpião, que elas têm um faro, elas têm uma intuição incrível sobre a pessoa. Ela conversa com a pessoa e ela já entende o âmago dela. De tanto que ele sente as pessoas, são capazes de defini-las com um simples olhar. Dariam excelentes psicólogos. Veja, para ser psicólogo de verdade, então não tem melhor do que alguém que é de água, porque a água é sentimental. Quando você pega um cara de ar, que a gente já estudou, então são pessoas que elas podem ser muito inteligentes, mas são pessoas que não se envolvem muito com o sentimento igual as pessoas de água. Por isso que a gente diz que eles seriam bons psicólogos, que ele entende as pessoas, ele consegue chegar no âmago das pessoas, no sentimento apurado, no sentimento íntimo de cada um. Sobre o seu sentido, o olfato, está escrito que Mashiach julgará as pessoas pelo olfato. Assim também, os de escorpião, através do seu apurado faro, reconhece facilmente o interior de cada um. Então, eles têm essa intuição, cara. O cara que é escorpião realmente entende e procura saber o segredo de cada um que ele tem em contato. Pessoas de escorpião são alegres e possuem gana para viver.
Mas, uma vez que a amargura se encontra no nome do mês, devem se preocupar com a tristeza para não chegar, Deus os livre, a uma depressão profunda. Não que ele tenha, mas no nome Mar Heshvan, Mar significa amargura, então deve tomar esse cuidado. Mar também significa patrão em hebraico, senhor. Isto gera mais uma de suas tendências, a liderança. A pessoa de Mar Heshvan, já que Mar em aramaico significa patrão, então eles têm esse poder, uma tendência para liderança. Uma mulher que é de Escorpião possui muito autoconfiança, sabe? Portanto, não é apropriado dela se casar com alguém que não seja firme de si mesmo. Isso é uma mulher de Escorpião. A gente vai ver que, uma vez que são pessoas sentimentais, então elas têm um poder muito grande. Já vamos ver já. A Krav em hebraico é Ain mais Krav. A letra Ain, porque a Krav se escreve com a letra Ain, mais a palavra Krav. Krav é briga e conflito. Tem tendência de brigar e de duas maneiras. Uma internamente, é um conflito interior. Isso está ligado com ascendência de Vênus ou Júpiter. Então, quer dizer, uma briga que é uma briga interior, quer dizer, ele consigo mesmo. Então, conectado com a letra Ain, porque Ain, o Ain, além de ser uma letra, Ain também é a tradução da palavra olho, que mostra o interior da pessoa, então há um conflito interior. E a outra maneira é brigar externamente, conflito com o outro, que isso sim é o planeta que rege naturalmente de Escorpião, que é Marte. Então, Marte é o planeta vermelho, planeta de conflito. Isso depende da estrela predominante na hora que ele nasceu, certo? Se é Vênus, Júpiter ou Marte. Seu maior problema é a vingança. Não releva nunca quando ferido. Se ele foi ferido, ele não vai relevar. Ele vai guardar. Veja, tem que tomar cuidado com essa frase. Não que eles não são, eles são fáceis de perdoar, mas se a pessoa nem sabe que feriu ela, o escorpião, ele vai guardar, ele vai relevar e ele tem problema de se vingar. Ele vai se vingar desta maneira que a gente vai ver agora. Sua vingança não é simplesmente rogando praga para que Deus castigue o outro, não é que ele reza para que Deus castigue o outro, não, não, não. Mas sim executará e revidará com as suas próprias mãos a sua vingança, tá certo? Então isso é uma coisa interessante que tem que tomar muito cuidado. Portanto, se um relacionamento com uma pessoa de Escorpião terminar, pode esperar que virá na certa vingança que será muito dolorido. Esta é sua natureza, sua tendência. Não faz isso por ser uma má pessoa. Isso, obviamente, se eles não acabaram bem. Porque se tem o reconhecimento, se tem o respeito de um para o outro e resolveram as coisas, não tem problema, porque ele é uma boa pessoa e ele sabe perdoar. O problema é quando não tem, ele ficou ferido, ele não vai relevar, ele vai levar a fim. São pessoas secretas, não revelam facilmente as coisas, guardam segredos. Pessoas confiantes que guardam segredos e você nunca vai conseguir chegar no âmago de uma pessoa que é de Escorpião, porque eles mantêm os segredos deles às 7 chaves. Deles e quem eles são. Assim também, não abrem a própria guarda. Difícil de sabermos e determinarmos quem são. Você não vai conseguir definir uma pessoa de Escorpião. Por outro lado, pelo seu sentimento apurado, vão à essência de todo aquele que passar pelo seu caminho. Se ele está em contato com alguém, ele vai no âmago da pessoa. Uma vez que ele é sentimental, ele consegue entender o coração de cada um em profundidade. Por isso que a gente falou que são bons psicólogos, averiguando seus parceiros até o fim, revelando assim seus segredos. Ele vai lutar para poder chegar no teu segredo de quem você verdadeiramente é. Enfim, detestam pessoas que buscam saber ou captar os seus segredos, apesar de amarem desvendar e revelar os segredos dos outros. Ok? Isso é interessante, né? Quer dizer, ele quer chegar no interior de cada um em um, apesar de que ele não abre a guarda dele e não gosta de pessoas que vão tentar ver quem verdadeiramente eles são. Possuem uma habilidade e criatividade nos negócios. Convencem qualquer pessoa, pois acreditem no que discursam. Quando conversam, falam palavras com muito sentimento e emoção.
hipnotizando qualquer ouvinte. Falam com a alma. Sua tribo é Menashe, são as letras de Neshama. Olha só que interessante. Menashe está escrito em hebraico aqui, que é a tribo que está relacionado a este mês. Das 12 tribos, Menashe está ligado com o Mar Feshvan. Vocês estão vendo que as letras de Menashe são as mesmas letras em ordem diferente da palavra Neshama. Isso significa que quando eles falam com tanto sentimento que eles cativam e hipnotizam os outros. E isto os torna bons vendedores e comerciantes. Fica a dica, procure contratar funcionários do signo de Escorpião para o setor de vendas, porque ele é um exímio vendedor, porque ele, quando fala, ele convence os outros, ele hipnotiza os outros e o cara acaba comprando, mesmo que ele não precisa, porque ele sabe convencer os outros. Mulher do Escorpião podem facilmente obter alguns homens obcecados por ela, pois ela hipnotiza eles com sua fala emotiva e cativante. Porém, sempre ela estará no comando. Às vezes você pega uma mulher que é de Escorpião, então além dela ser inteligente, além dela ser de água, que ela fala com sentimento, e ela conhece o segredo das pessoas e não revela o seu próprio segredo, então isso faz com que os homens ficam obcecados por ela. Isso é interessante, uma tendência que uma mulher de Escorpião ela tem. Mas sempre vai estar no comando, o Escorpião tem que mandar. Aparentemente são tranquilas e não demonstram externamente sinais de irritação quando feridas. Porém, internamente ficam borbulhando de raiva do sujeito, algo que gera um sentimento muito ruim para eles. Veja, você fez uma piada com uma pessoa de Escorpião, a gente vai ver que pessoas de Escorpião têm pouco humor, e ele não gostou da tua piada. A pessoa que fez a piada pode não perceber que feriu uma pessoa de Escorpião, mas o cara de Escorpião vai ficar muito irritado com essa pessoa. Ele guarda e pode vir vingança por conta disso. E o sujeito que fez a piada nem vai pedir desculpas, que ele não sentiu que o cara do Escorpião levou para dentro, sabe, levou de uma maneira íntima, como uma rejeição ou como enfim, uma ofensa. Isso é um complicado. Quer dizer, internamente ele fica borbulhando, mas ele não demonstra essa raiva do sujeito. Até que vem a vingança, esse é um problema. Pregam sempre a justiça, brigam por ela, dizendo sempre a verdade escancarada, na cara dura e na lata. Escorpião fala as coisas. Quer a justiça. E se tiver que falar uma coisa, não vai medir esforços, não vai ficar fazendo contabilidade se é para falar ou não. Simplesmente rasga o verbo. Porque eles pensam o seguinte: crê que ao dizer explicitamente ao outro o que realmente pensa, está fazendo um bem para ele. Exemplo: puxa, seu nariz é feio mesmo, né? E nem sempre isso é bom. Obviamente você falar as coisas de uma maneira clara, mas eles falam isso porque eles são verdadeiros. Por isso, muitos os taxam de serem pessoas cruéis por conta de sua sinceridade explícita e por sua conduta vingativa, mesmo que eles não são. As pessoas falam: ih, ele é Escorpião, cuidado, hein? Ele vai falar umas coisas, umas verdades aí, e nem fere ele, porque senão você vai ver, ele vai se vingar de você. Por isso que muitas pessoas falam que são pessoas ruins, mas de fato eles não são. Pai de Escorpião, por ser sentimental demais, pode ou dar tudo para o seu filho, ou cessar de imediato, vingando-se por qualquer razão, entre aspas, vingando-se. Passou, acabou, corta tudo. Apesar de que eles são super sentimentais, então eles podem amar ao extremo, então, ao mesmo tempo que eles podem cessar também de uma maneira extrema. Seu estado de ficar nervoso é chamado nas escrituras de ira de neve. Eu vou explicar isso para vocês. Há dois tipos de ira, tem dois tipos de raiva. Tem a raiva do fogo e a raiva que é uma raiva explícita, e há o que é chamado ira de neve. Ira da neve, ou seja, despercebida, gelada e fria. Obviamente esta fria é a pior, né? Quando você não sabe que ele está nervoso com você porque ele não demonstrou. Tem a ira de fogo, aquilo vem para fora, quer dizer, ele explode. Então você vê que a pessoa está nervosa. Então você sabe que ela está nervosa, obviamente ele vai se acalmar no momento. Agora, imagina a pessoa que está com raiva de você e você nem sabe. Isso é chamado a ira de neve. Então, isso que é tem que tomar muito cuidado com esta ira de neve. Você está ferindo uma pessoa, você nem sabe.
Possuem excelente memória nos estudos, assim como guardam tudo que outros fizeram, seja ao seu favor ou contra ele. Memória, guardam. Assim como você pode encontrar um cara de escorpião, ele vai te contar coisas que vocês fizeram no primário tanto tempo atrás. Porque eles guardam muito tudo que foi feito, a favor e contra. Precisam sempre ganhar, detestam perder e estar por trás, isso de uma maneira geral. Portanto, pais de filhos, crianças de escorpião, precisam encorajá-los, abajulá-los, dizendo, você venceu. Simplesmente uma criança de escorpião, ele precisa disso. O adulto também ele vai querer sempre vencer, mas para o adulto você pode já falar de uma maneira diferente, apesar de que quando criança, então eles esperam estar sempre na frente, querem estar sempre na frente, e isso deixa eles bem tranquilos, então por isso precisa os pais levarem isso em consideração. Homem de escorpião tem inveja e ciúme demasiado de sua própria esposa. Ao ver a pessoa conversando, a esposa conversando com outro homem, fica furioso, dizendo no seu interior, mas como isso pode estar acontecendo? Afinal, ela é minha. Daí cabe à mulher casada com um homem de escorpião não atiçar o seu cônjuge com coisas deste gênero. Você sabe que ele vai ficar nervoso, você sabe que ele vai ficar chateado, que você já conhece, que esse é o temperamento dele. Então, sabe, segura. Desconfiam demais de todo mundo. Desconfiança doentia. Às vezes pode ser uma desconfiança doentia. Ele explica dizer, às vezes pode ser, caso uma pessoa chegue atrasada, uma esposa chega atrasada em casa, pensa de imediato que algo de muito errado aconteceu. Não acredita facilmente que talvez tenha sido simplesmente como ela mesma falou, por conta do trânsito, etc. Ela falou que o trânsito deve ter outra coisa. Então, às vezes, eles desconfiam porque eles querem chegar na essência, no segredo que eventualmente uma pessoa ela pode ter, por isso é uma tendência natural de pessoas de escorpião. Para corrigir esta falha de ira e vingança, ele deve procurar se assemelhar ao Criador do universo e seguir os seus caminhos. Deus não se ira facilmente e sequer vinga de imediato, mas sim vive postergando com paciência e com confiança que seus filhos retornarão, mais cedo ou mais tarde, ao caminho correto. Então, a conduta que os sábios dizem para o escorpião, o cara de escorpião, para ele controlar a ira e a raiva, é ele procurar se assemelhar ao Criador, sabe, não ficar nervoso com o sujeito, com o próximo, mas sim, se é para ficar nervoso com alguém, então que ele fique nervoso contra o seu Yetzer Hara. Deve desviar toda a sua raiva e vingar-se apenas a sua má inclinação. Tem a má inclinação que fica persuadindo dele a fazer coisas erradas, coisas não certas. Não quer ficar com raiva de alguém? Fica com raiva da tua má inclinação. Foca a tua ira e raiva para o lado negativo que te instiga a fazer coisa errada, mas não contra uma pessoa. A letra que nós falamos que esse mês rege é a letra Nun, e a letra Nun representa, entre outras, a ideia da vingança. Em hebraico, vingança é chamada de Nekamah, e também a ideia de Nefilá. Nefilá é queda. Tá certo? Ao mesmo tempo, então, Nun pode levar a pessoa nesse nível, porém, o lado positivo do Nun, ao mesmo tempo, Nes, que significa estandarte. A palavra Nes, ao mesmo tempo, a palavra Nes, significa estandarte, quer dizer, veja, é importante a gente dizer isso. Tudo tem dois lados. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Todas as letras do alfabeto têm energia positiva e energia contrária de positiva. No caso, Nun representa, por um lado, Nekamah, que é vingança, e Nefilá, queda, mas Nun também vem na palavra Nes, Nissim, tá? Que significa milagre, que significa estandarte, uma pessoa que está muito elevada, uma pessoa que tem um nível muito elevado, que está acima dos demais. Então, a gente pode aplicar isso também, né, no caso do escorpião. Então, a gente pode aplicar que isso eles têm, assim, de uma maneira clara por conta da letra que abastece esse mês. São pessoas que cumprem suas palavras. Compromisso é compromisso. Se uma pessoa de escorpião falou, pode ficar tranquilo, vai acontecer. Sabe, não são pessoas que falham. Gostam da sinceridade alheia, mesmo quando oposta da sua realidade. Para ele não é problema escutar o que o outro é, mesmo que não é a realidade dele. Não são pessoas que obrigam os outros a serem iguais a ele, não.
que importa é você ser sincero. Se você é sincero, ok, não tem problema, é pensa diferente e tá tudo bem. Não afeta para eles a sinceridade do outro, quer dizer, não incomoda eles, como para alguns incomoda. Ao contrário, eles gostam quando o cônjuge ou a pessoa com quem ele vive é sincera mesmo que contrário à sua vontade. São trabalhadoras e gostam de trabalhar independentemente. Eles gostam de ser independentes. Eles gostam de trabalhar sozinhos. De princípio, eles preferem trabalhar sozinhos ao invés de trabalhar com os demais, que ele confia no taco dele, no serviço dele. Tá aí uma coisa que a gente havia dito, possuem pouco humor. Quer dizer, sabe aquele humor de ter carteira de sarro? Não. Tem, não é que não tem, mas é pouco, não é demasiado. Se irrita facilmente perdoa a quem se retifica. Se irrita fácil e facilmente perdoa quem se retifica, tá certo? É verdade, ele se irrita, mas ao mesmo tempo ele sabe perdoar. Ou ama ou detesta. Não tem meio tempo. Tá certo? Uma pessoa que ou ama ou detesta. Agora, o elogio feito por alguém de Escorpião é puro, real e muito sentimental. Não são de jogar confetes. Eles não vão rasgar elogio à toa. Pode crer, se alguém de Escorpião chegar e falar para você alguma coisa, te falar um elogio, cara, pode crer que ele falou com todo o coração dele, é verdadeiro, pode guardar, porque realmente isso aqui funciona. Até aqui eu anotei, mas tem outras coisas que eu vou aproveitar e falar para vocês que eu acho importante. As pessoas de Escorpião, consta que eles, ao mesmo tempo que o Escorpião ele pica, né, quer dizer, ele usa a sua ferroada, mas ao mesmo tempo ele olha a pessoa que ele picou, ele tem pena dele, da pessoa que ele picou. Quer dizer, ele não faz isso por uma coisa mal. Então, se ele está se vingando de uma pessoa, ele vai ficar ainda do lado dele porque ele vai ficar chateado com essa situação. Isso é uma qualidade, por um lado. Porque o escorpião, ele pica a presa e fica rodando em volta dela para ver se ele está sofrendo quando ele está sofrendo ou não. Isso é uma característica que também tem a pessoa que nasceu nesse signo, cujo a ideia é Escorpião. Por um lado, nós falamos de água. Água é Hesed, pessoal. Água é pura verdade, bondade. São pessoas boas. São pessoas ruins. São pessoas extremamente boas, porque eles têm um sentimento apurado. Então, são pessoas que entendem o semelhante que a gente falou. Só estou resumindo aquilo que a gente viu agora, mas dentro assim, de uma maneira mais objetiva. Quer dizer, são pessoas que elas são boas por natureza, são pessoas que elas são pessoas muito verdadeiras e são pessoas que entendem o outro em absoluto. E são pessoas que têm o dom da oratória, são pessoas convincentes, e não são pessoas que conseguem hipnotizar os outros quando eles falam, sabe? São características assim muito fortes que tem uma pessoa de Escorpião. São pessoas gostosas ao mesmo tempo de conversar, porque cativa. Então, são pessoas que vão te entender perfeitamente. Vão te entender perfeitamente. Apesar de que você nunca vai chegar a compreender quem ele é perfeitamente. Eles não gostam, não deixam, não abrem a guarda, mas o que eles, ao mesmo tempo, conseguem entender cada um assim, de uma maneira incrível. Sabe? Isso são pessoas de Escorpião. O olfato que a gente falou, aquela percepção que ele tem incrível, uma intuição incrível. Você pode conversar com o Escorpião e falar, toma cuidado com ele. Se ele te fala para tomar cuidado com aquela pessoa, acredita. É bom você tomar cuidado porque ele consegue observar o interior das coisas. Então é incrível, né? Ele tem uma intuição assim fora do normal. Tem que tomar cuidado. O problema dele é realmente a vingança e a raiva, que isso são as duas coisas que é o problema, né? Que ele não demonstra o quanto irritado ele fica com alguém, ele guarda isso no seu coração,
mas ao mesmo tempo, aquilo que a gente falou, ele é fácil de perdoar. Ele não é uma pessoa que ela vai perdoar. Acontece que muitas vezes a pessoa feriu uma pessoa de escorpião e nem sabe que feriu uma pessoa de escorpião. E o fato dele não se perdoar diante de uma pessoa de escorpião, pode crer, pode acontecer. Ele receber uma vingança dessa pessoa de escorpião. Por isso que a gente falou, tá bom, se separei de uma pessoa de escorpião, se aquilo foi para litígio, meu amigo, pode esperar, vem vingança braba. Mas pode ser que não. Pode ser que eles acabaram bem, se conversaram bem, respeitam um para o outro, e para ele não tem problema a sinceridade do outro, ele vai entender, desde que se desculpa e acabou resolvendo o problema que trouxe ele a ter ficado irritado, então é uma coisa diferente. E tudo isso, você vê, só porque ele nasceu no mês de Mar Cheshvan, a água está ligado, a queda está ligado, sabe, a letra Nun, eu acho isso fantástico, o nome Neshama, que é Menashe, que é a tribo, o olfato, a percepção, entendeu? Que é o sentido do mês. Isso são coisas muito bacanas. E vamos lembrar sempre, eu sempre gosto de falar isso, porque eu acho que é muito importante a gente sempre repetir. Tudo isso são tendências, ajuda a gente a entender as pessoas que nascem nesse signo, ajuda a entender as tendências da vida dessas pessoas, o que é natural para a vida dessas pessoas, o que realmente é o destino daquela pessoa de um modo geral. E tudo isso, quando você sabe de antemão, então, obviamente, você vai se precaver para que nada do lado positivo ou negativo então saia do trâmite. A gente viu que uma mulher que casou com alguém de escorpião tem que tomar cuidado, saber que ele se irrita com certas coisas, então para quem instigar ele nessas coisas, né? Então tudo isso ajuda o relacionamento. Porém, não podemos esquecer que temos que ser íntegros com a Hashem, tudo dá para resolver, tudo dá para se encaixar, mesmo quando aparentemente os destinos não batem, porque é toda questão de esforço da pessoa. A pessoa pode ter isso como tendência e o objetivo dela na vida é o Tikkun Hamidot. Ele tem que consertar essas virtudes. Agora que já sabe quais que são positivas e negativas, bora trabalhar. Nós estamos aqui para trabalhar e a pessoa ela pode trabalhar. Por isso que eu gosto de frisar, mesmo quando você pega pessoas de um signo cujo elemento é fogo, tá certo? E você pega pessoas cujo elemento é água, não vai se dar fogo com água, entendeu? É difícil, mas mesmo assim tudo dá para se trabalhar e é o que é o que é exigido da pessoa. Eu definitivamente não sou a favor da pessoa ficar procurando fazer uma pastral de com quem ela vai casar. E sim, relaxa, confia em Deus, vê se está tudo certo. Entende? O que ajuda é para a gente entender simplesmente a tendência de uma pessoa e, eventualmente, saber como viver uma vida saudável, sabendo de antemão quais são as tendências da pessoa. Isso realmente ajuda. Não tive isso quando me procurei a casar, etc. Vejo como isso realmente ajuda mais a pessoa com quem eu casei e os filhos que eu tenho. É incrível como as coisas elas batem. Então, só por isso já ajuda. Obviamente, vida que segue, a gente tem que ter confiança. Confiança que a Hashem guia os passos da gente, que a gente não está aqui por um propósito, vamos trabalhar. E a Hashem vai nos ajudar sempre, Bezat Hashem. É isso aí. Alguma dúvida que ficou aí? Não?